Vocês aqui no Sul e Sudeste, vocês têm mais a cultura da vivência do espaço público do que a gente lá no Nordeste, né? A gente sempre fala muito isso. Mas a vivência do espaço público... E do cuidado também. Então, mas a vivência, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando eu fiz meu primeiro parque em Natal. Ninguém sabe porque nunca foi executado. É o da KR. Da KR. Então, o que aconteceu? Existia sempre aquela história de que uma cidade que tem praia não precisa de parque, porque a praia faz o parque. E são espaços diferentes, que as duas coisas podem e devem conviver. Eu acho que é o seguinte, o processo de urbanização de São Paulo foi tão intenso, foi tão violento, né? E também porque aqui tinha muito essa história que o verde era ligado ao não progresso. O que eu quero dizer? Na época, o verde, quem cuidava do verde eram os camponeses, os sitiantes, os caipiras, tá certo? Então, quando você vinha para a cidade grande, o progresso era ligado ao asfalto, era ligado às construções altas, era ligado a toda essa questão urbana, e o verde era meio como um caipirismo, né? Então, eu não vou botar o verde porque o verde é da roça. É da roça. Do sítio. Muito essa história, do sítio. E naquela época não era bacana ser sitiante, o bacana, né, era você estar na cidade. Na cidade, ser urbano, exatamente. O chique era ser urbano. Então isso também contribuiu muito para que as cidades não tivessem essa questão do verde, né? Só que chegou um ponto, a cidade ficou tão agressiva, ficou tão violenta, que começou a se ter necessidade física mesmo do verde, da vegetação, da natureza, né? E acho que isso é uma coisa que a gente, como profissional, a gente precisa aproveitar, porque hoje está provado que a pessoa, né, ela precisa tomar sol para melhorar a vitamina D, ela é fundamental. Por exemplo, nós estamos trabalhando em vários projetos de healing garden, feito em hospitais. Está provado que uma pessoa que está na cama, se ela toma sol, se ela vai para uma vista bacana, se ela toma um ar fresco, ela melhora mais do que tomar uma vitamina C injetada na veia, tá certo? Foi em comprimido. Então, e a pessoa se diverte, a pessoa gosta, né? Porque nós somos animais, gente. Por milhares de anos, né, nós ficamos realmente no meio da natureza, né? E hoje nós somos animais urbanos, mas faz muito pouco tempo. Então o nosso DNA, o nosso cérebro, né, foi muito programado para isso, para a natureza. E a gente tem necessidade, está provado, né? E a gente tem usado muito esses argumentos como uma forma de reorganizar a cidade. Mas se a gente voltar, vamos dizer assim, aos primórdios, né, como se começou a afirmar a profissão, claro que sempre tem aquela ideia de parques, que pode ser inclusive contratado pelas prefeituras ou pelos governos de estado, isso existe. Mas na minha vida, vamos dizer assim, a gente começou a batalhar no dia a dia. E como falar isso para os arquitetos, como você estava dizendo, né? Eu acho que o melhor jeito é você mostrando, né? Por exemplo, eu visitava, ou quer seja residências particulares, ou muitas vezes empresas que estavam fazendo prédios, por exemplo, e nesses casos eu falava, eu pegava o prédio e falava, olha, tá vendo? Se você tivesse implantado o prédio com 3 metros para cá, a gente ganharia uma quadra aqui, e quadra é valor, né? Se você tivesse jogado essa torre um pouco mais para cá, a gente teria um sol na piscina, em todo o período. Para São Paulo isso é fundamental. Em todo o campo, até para a gente. Até para vocês. Por conta do vento, com exatamente. Então, Natal tem brisa, né? Enfim, então a gente começou a mostrar que se a gente começasse a trabalhar junto com o arquiteto e não contra o arquiteto, a gente conseguiria um resultado melhor. Isso começou a acontecer, a gente começou a fazer juntos, a gente começou a ver, por exemplo, eu lembro perfeitamente de uma ideia de um empresário que queria fazer uma série de projetos, né? E ele me trouxe um projeto que tinha várias torres, era um projeto também muito popular, e não tinha subsolo, e tinha muitos estacionamentos. E lá, então, tinha as torres, os estacionamentos e as áreas de lazer ficavam depois. E eu, numa conversa, assim,
falei, olha, eu acho que a mãe não gostaria que seu filho, né, porque a mãe está trabalhando, que seu filho atravessasse esse monte de carros para chegar na quadra, para chegar no playground. Né? É muito perigoso. Eu falei, isso vocês não estão vendo, porque vocês são empresários, vocês não estão na cabeça da mãe. Então, a gente, como profissional, nós precisamos ser empáticos. O que quer dizer ser empático? Você se colocar na pele das pessoas. Então, uma hora eu preciso colocar na pele do cachorro, outra hora eu tenho que colocar na pele do recém-nascido, outra hora eu tenho do idoso, do meia-idade. Quer dizer, eu preciso procurar sentir aquilo que eu estou fazendo, me vestindo na pele dessas idades, dessas pessoas, desse tentar imaginar como é que funciona esse público, tá certo? E os públicos são muito diferentes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já faz empreendimentos setorizados, empreendimentos para jovens e descasados, a gente já tem feito muitos empreendimentos para idosos mesmo, né? Inclusive idosos com vários graus de dificuldades, né? Idosos com problemas sérios de mobilidade, de locomoção, idosos que precisam de tratamento. Então, o que fazer para que esses idosos passem o dia de uma forma agradável? Né? Você vai ter várias coisas, né? Desde orquidários, lugares para as pessoas cultivarem, espaços para cultivar. Inclusive, lá em Natal, eu estou com um condomínio que eles plantam milho, feijão. Aí eles dizem que são os aposentados agricultores. Aí eles têm a horta comunitária, eles se envolvem muito, querem criar tilápia dentro do condomínio. Mas isso é bacana. É ótimo, porque faz com que eles sempre estejam O peixe, inclusive, é um dos relaxantes grandes, assim como lá em Natal, não é muito bom você fazer fogueira, porque ela é muito quente. Aqui no sul é muito gostoso, mas o movimento dos peixes tem um efeito relaxante muito grande, assim como tem a chama do fogo. Eu gosto muito de usar o fogo, né, principalmente o fogo no meio da água, para que a criança não ponha a mão, né, porque ele trabalha sempre com espaços coletivos, a maior parte do tempo. Esse cuidado, até por causa que o reflexo da chama na água duplica, né, o fogo, e essa chama, o olhar para a chama, o relaxamento. Então, tudo isso são coisas que a gente começa a discutir com os arquitetos, até porque a dimensão do espaço externo ela é muito diferente da dimensão do espaço interno. Né? Então, por exemplo, é comum você ver os alicerces de uma casa e a mulher sempre fala, nossa, mas eu não cabe nesse banheiro, esse tamanhinho, nossa, mas o meu quarto ali do lado, não cabe uma cama. Aí quando levanta as paredes, tal, pinta, nossa, aí, puxa, como ficou grande. E eu quero dizer, enquanto está no bidimensional, que é o que a gente trabalha muito no bidimensional, né? Nosso espaço ele tem muito com essa relação, a dimensão é diferente, né? Então, o espaço interno, ele é formado por essa bolha de ar, que em geral, né, quase sempre são paralelepípedos, bolhas de ar em forma de paralelepípedo. A não ser que você tenha uma abóbora, que você vai num projetor de uma radite, quer dizer, as bolhas são mais malucas. E a bolha do paisagismo é uma bolha muito pouco clara, né? Embora eu goste de usar essa expressão que a gente constrói em bolhas, né? Mas as nossas bolhas são mais fluidas, elas não são tão claras, porque elas... Exatamente. Então é esse trabalho que a gente precisa conversar, exatamente para que a vegetação, né, como a gente entende, não é apenas a vegetação que está na moda porque saiu na novela da Globo ontem à noite, né, e nem aquela vegetação que eu gosto, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Né? Eu acho que é fundamental que a gente tenha um entendimento da vegetação como elemento arquitetônico, como elemento de trabalho, para a gente poder construir espaços agradáveis. Né? Só que né, por uma felicidade, esse material que é a vegetação, que a gente também trabalha, além de trabalhar com os materiais inertes, né, que os arquitetos também trabalham, o concreto, os pisos, os muretas, as pedras e tal, é fundamental que a gente trabalhe com todos os elementos que são possíveis.
Então nós temos lá a floração, nós temos formas, né, que geralmente a gente começa sempre a trabalhar pelas formas, pelos volumes, né? Na arquitetura Primeiro os das espécies. volumes, depois as formas, depois as florações, depois os aromas, depois as frutificações, depois as texturas e como isso se relaciona no tempo. Então é uma coisa muito dinâmica. Como é que ele se relaciona com a própria arquitetura, né, em termos até de sombreamento, de direcionamento de vento. De ventos, de visuais, escondendo trechos de paisagem. Porque qualquer trabalho que a gente faça, sempre quando você vai no terreno, vai no local, sempre tem um local. Né? É comum, não, praticamente sempre você tem vistas interessantes e vistas desinteressantes. Então a gente sempre começa tentando tirar as vistas desinteressantes e realçar as vistas interessantes. Isso para a gente é básico. Né? Quer seja uma varanda de um apartamento, quer seja uma casa, quer seja um condomínio, quer seja uma chácara, né?